Olá, futuro servidor público! Este material de apoio irá guiá-lo em um tema que é chave nas provas de nível médio desta banca: os desafios sociopolíticos da inclusão de grupos vulnerabilizados. A VUNESP adora cobrar a aplicação prática da legislação e dos conceitos de direitos humanos e cidadania. Pense neste material como uma história de como a sociedade brasileira, representada pelo nosso Estado, está lutando para ser justa e igualitária para todos. E quando eu digo todos, eu me refiro aos grupos que historicamente foram deixados de lado, ou, como chamamos tecnicamente, os grupos vulnerabilizados. Nosso foco será entender os desafios e, principalmente, a legislação e os conceitos-chave que a VUNESP pode transformar em questões de múltipla escolha. Ato 1. O ponto de partida. O conceito e a VUNESP. 1. O coração do tema. Grupos vulnerabilizados e interseccionalidade. Quem são eles? São pessoas ou grupos que, por sua condição social, econômica, física, de idade, etnia, gênero ou orientação sexual, estão mais expostos à violação de seus direitos, à discriminação e à exclusão social. O edital lista vários: crianças e adolescentes, idosos, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, povos indígenas, comunidades quilombolas e outras minorias. O grande desafio sociopolítico é não apenas a falta de recursos, mas sim a resistência da sociedade e do próprio Estado em reconhecer a igualdade de direitos e em remover as barreiras atitudinais, arquitetônicas, comunicacionais que impedem a participação plena destas pessoas na sociedade. Conceito VUNESP adora: interseccionalidade. Grave bem esta palavra. A VUNESP pode cobrar que a vulnerabilidade raramente é única. Exemplo: uma mulher indígena e idosa enfrenta desafios que se cruzam: discriminação por ser mulher, por ser indígena e por ser idosa. A interseccionalidade é a ferramenta que analisa esses cruzamentos de opressões. Ato 2. A proteção prioritária: crianças, adolescentes e idosos. 2. Crianças e adolescentes. ECA. A palavra de ordem é prioridade absoluta. Isso é lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei nº 8.069 de 1990, é o nosso farol. Ele define criança até 12 anos incompletos e adolescente dos 12 aos 18 anos. Desafio central: garantia do Sistema de Garantia de Direitos, SIGD. A VUNESP pode te perguntar sobre o papel dos órgãos: Conselho Tutelar, órgão autônomo, não jurisdicional, permanente, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, e a Justiça da Infância e da Juventude. Ponto quente para a VUNESP: a proteção contra todas as formas de violência física, psicológica, sexual, negligência e a garantia de direitos fundamentais como saúde, educação e convivência familiar e comunitária. A prova pode cobrar, por exemplo, o dever de notificação compulsória de casos de suspeita ou confirmação de violência. 3. Pessoas idosas. A lei principal é o Estatuto da Pessoa Idosa, Lei nº 10.741 de 2003. Pessoa idosa para a lei é aquela com 60 anos ou mais. Desafio central: o etarismo, ou idadismo. É o preconceito e a discriminação baseados na idade. A VUNESP pode citar exemplos como a exclusão do mercado de trabalho ou a desvalorização na mídia. Tópicos de ouro para a prova: prioridade especial. Para maiores de 80 anos, a prioridade é especial em relação aos demais idosos, exceto nos casos de atendimento de saúde. Gratuidade nos transportes. A gratuidade no transporte coletivo urbano é assegurada a partir dos 65 anos, sendo que a lei municipal pode prever benefícios para a faixa etária de 60 anos a 65 anos. Violência. É crime abandonar, desamparar ou submeter o idoso a condições desumanas ou degradantes. Fique atento aos diferentes tipos: física, psicológica, negligência e, muito comum em questões, a violência patrimonial, a apropriação indébita de seus bens.
Ato 3. A luta por reconhecimento e acessibilidade. 4. Pessoas com deficiência, PCD. O marco legal é a Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.166 de 2015. A LBI é fundamental e a VUNESP a considera recorrente. Conceito-chave: a deficiência não está só na pessoa, mas na interação entre o impedimento de longo prazo, físico, mental, intelectual ou sensorial, e as barreiras atitudinais, urbanísticas, arquitetônicas, de transporte, de comunicação que impedem a participação plena e efetiva na sociedade. O grande desafio é o capacitismo, é o preconceito contra a PCD que a vê como incapaz ou inferior. A prova pode te perguntar sobre a diferença entre integração, a pessoa tem que se adaptar ao sistema, e inclusão, o sistema se adapta à pessoa, removendo as barreiras. A LBI adota o modelo da inclusão. Ponto quente para a VUNESP: adaptações razoáveis, modificações necessárias e adequadas que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, e tecnologia assistiva, produtos, equipamentos, metodologias para promover a autonomia e a inclusão. A recusa em fazer estas adaptações é considerada discriminação. 5. População LGBTQIA+. O desafio central é a LGBTfobia e a invisibilidade social. A falta de políticas públicas específicas e o preconceito estrutural geram violência, dificuldades no acesso ao trabalho, à saúde e até mesmo a retificação de nome e gênero em documentos, tema pacificado pelo STF. Ponto para a VULESP em Direitos Humanos: a luta pelo reconhecimento da identidade de gênero e da orientação sexual como direitos fundamentais e o combate à violência. A VUNESP pode cobrar que o Supremo Tribunal Federal equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo para fins de criminalização, o que significa que a discriminação é punida com rigor. Ato 4. Direitos coletivos e a questão da terra. 6. Povos indígenas e comunidades quilombolas. O foco são direitos coletivos, territoriais e culturais. Povos indígenas. O principal desafio é a garantia dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme a Constituição Federal de 1988. A VUNESP pode te perguntar sobre o respeito à organização social, costumes, línguas e tradições. Comunidades quilombolas. O desafio é o reconhecimento e a titulação das terras ocupadas por remanescentes de quilombos. Esse direito está na Constituição e é vital para a preservação de sua cultura e ancestralidade. Ataque da VUNESP. Questões que envolvam a saúde diferenciada, o subsistema de saúde indígena e a educação escolar indígena e quilombola, respeitando a especificidade cultural de cada grupo. 7. Pessoas em situação de rua. O desafio central é a aporofobia e a invisibilização social. A aporofobia é o ódio ou a aversão aos pobres. É o preconceito direcionado especificamente a quem vive na miséria. O grupo enfrenta a interrupção de vínculos familiares, pobreza extrema e a falta de moradia convencional. Legislação importante. O Decreto Federal número 7.053 de 2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Chave da questão. Essa política se baseia em eixos como acesso à saúde, segurança alimentar, educação e formação profissional, habitação e, fundamentalmente, respeito à dignidade humana e à sua identidade. A VUNESP gosta de cobrar a necessidade do Estado oferecer mais do que o mero assistencialismo. Ato 5. O papel do Estado e a VUNESP. A VUNESP, em questões de nível médio, espera que você saiba que o Estado é o principal garantidor de direitos. O maior desafio é a efetivação das políticas públicas. Não basta ter a lei, é preciso aplicá-la. O combate à discriminação e ao preconceito é lei. Os desafios sociopolíticos mostram que a mudança cultural, combate ao capacitismo, etarismo, LGBTfobia, racismo, é tão urgente quanto a mudança legal. Princípio da não discriminação. É um pilar dos direitos humanos. Qualquer política ou ação que trate os vulnerabilizados de forma desigual, para pior, é inconstitucional e ilegal.
A lei deve buscar a igualdade material, tratando os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades, para que a inclusão seja real. Conclusão para sua prova. Memorize as leis base, ECA, Estatuto da Pessoa Idosa e LBI, e os conceitos de preconceito, capacitismo, etarismo, aporofobia. A VUNESP costuma apresentar uma situação-problema e pedir a solução baseada na lei. Se a resposta for o respeito à dignidade humana, a garantia de acesso, a remoção de barreiras e a prioridade legal, você estará no caminho certo. Agora, respire fundo, você tem as ferramentas necessárias. Continue ouvindo e revisando este material. A aprovação é sua.